Sexo, estilo, poder, paixão e muita potência. Bem-vindo ao universo dos carros milionários. O clube de elite dos automóveis mais exclusivos e caros fabricados até hoje. Em termos de força bruta, o McLaren F1 é o supercarro mais veloz de todos os tempos. Atrás do volante de um carro desses, você muda rapidamente a sua perspectiva das coisas. Em termos de potência, o Ford GT, inspirado no clássico GT40. O Mercedes Maybach é um luxuoso escritório sobre rodas. O Ferrari Enzo é tão exclusivo que só compra quem é convidado. Ele é veloz, o motor tem um som magnífico, ele ronca. O carro é inebriante. O estilo majestoso do Cadillac 16. A velocidade alucinante do All-American Saleen S7, um carro de corrida feito para as ruas. É o carro de produção em massa mais rápido do mundo, não há outro igual. E o suprassumo do estilo e do luxo, o Rolls-Royce Phantom. Esses carros são verdadeiros símbolos de poder e riqueza. Tão desejados que tem gente capaz de pagar mais de $1 milhão para ter um. Carros milionários. Desde que o primeiro carro saiu da linha de montagem há mais de 100 anos, os automóveis tornaram-se mais que simples meios de transporte. Eles simbolizam liberdade, estilo e o tão almejado status social. Um bom carro de passeio custa por volta de R$60 mil. Mas tem gente querendo comprar um carro que custa mais de 50 vezes esse valor. Um veículo como, por exemplo, o McLaren F1. O primeiro carro feito para as ruas que custa $1 milhão. Eu me envolvi com carros quando ainda era bem jovem. Quando eu cresci, meus pais me compraram uma cama que era igualzinha a um carro de corridas. E eu sempre fui apaixonado por carros. Eu tinha pôsteres, sonhava com eles. Os carros eram tudo o que eu queria. Quando eu tinha 20 e poucos anos, comprei minha primeira Ferrari. E foi uma grande conquista. Foi uma coisa que eu resolvi fazer quando eu era bem novinho e trabalhei para alcançar esse objetivo. Com o passar dos anos, Dan Kennedy, empresário do ramo de tecnologia, acabou adquirindo uma coleção de veículos extraordinários. Mas um carro ele não conseguia, o McLaren F1. Quando eu saí caçando o carro mais fantástico do planeta, o mais veloz, mais bonito e mais sexy, todos os caminhos me levavam ao McLaren. O McLaren foi criado utilizando técnicas desenvolvidas para a Fórmula 1. O chassi é monocoque de fibra de carbono, é o mais forte que existe e funciona como célula de sobrevivência. Bom, não há dúvida de que quando o McLaren foi projetado, o que os engenheiros tinham em mente era criar o melhor da categoria dos carros de esporte. Ninguém pensou em economia, mas em leveza. Ninguém pensou em beleza, mas em velocidade. Mas o resultado foi um carro belíssimo, que é exclusivo em todos os aspectos e capaz de atingir velocidades como nenhum outro no planeta. Em termos de aceleração, nenhum outro se compara. 60, 100... A velocidade máxima é de 386 km por hora e a aceleração indubitavelmente insana é de 0 a 100 em apenas 3,2 segundos. A força bruta deste carro é inacreditável. Os 627 cavalos ao seu comando inspiram respeito. Fazer as curvas que ele faz, chegar à velocidade que ele desenvolve é uma coisa que nenhum outro carro consegue. Já dirigi vários tipos de carro esporte, nada no mundo se compara a pilotar um McLaren. Os 12 cilindros do motor do F1 geram 627 HP.
O carro é feito de matérias leves e resistentes, como fibra de carbono, magnésio e um sanduíche de alumínio honeycomb, ou seja, em forma de favo, pesando apenas 1.100 quilos. A minha característica preferida neste carro é o banco no centro. Você consegue sentir o carro do mesmo jeito nas curvas para a esquerda e para a direita. E você também pode sentar bem para frente, para aproveitar o máximo o desempenho do carro. Os carros são os melhores brinquedos dos homens. Porque pensando bem, mesmo quando éramos garotos, nós adorávamos os carros, os carrinhos, as lambretas, as motocicletas, tudo que tinha rodas, motor e se mexia. Bom, essas pessoas continuam do mesmo jeito, só que agora elas têm muito mais dinheiro. E os carros caríssimos acabam sendo a expressão máxima dessa paixão. Eu quero um carro que realmente diga a que veio, que mostre quem eu sou e a minha paixão pelos automóveis. Que se destaque na multidão e diga simplesmente: eu sou uma pessoa diferente, eu tenho um carro exclusivo. O McLaren F1 foi o primeiro automóvel vendido por $1 milhão. Isso deixou todo mundo de queixo caído na indústria automobilística. Quando ele foi lançado, todos pensaram: minha nossa, um carro esporte exótico que vai custar $1 milhão. Era um território inexplorado. Ainda hoje, é um carro extremamente valorizado e que vale cada centavo desse $1 milhão. Depois de gastar $1 milhão, Dan se propôs a gastar ainda mais para personalizar o seu F1. Eu fiz ainda várias adaptações do carro. O radiador foi aperfeiçoado, o ar-condicionado é maior, o volante removível é de Fórmula 1, ele tem computador de bordo, tem um radiotransmissor com headphones e sistema de anulação de ruídos. Tem um player de MP3 de 160 GB com mais de 20 mil músicas online. Ele tem todos os brinquedos que o menino pode desejar. Ninguém tem um carro desses, a menos que seja apaixonado por veículos, apaixonado pela arte do automobilismo, pelo design, pela velocidade, pela ideia de ter o melhor carro do mundo. Sem dúvida, às vezes, quando eu estou em casa ou no escritório, eu sinto necessidade de esfriar a cabeça. E atrás do volante de um carro destes, a sua perspectiva das coisas muda completamente. Se eu tivesse que escolher um carro entre todos os carros que eu tenho, ele sem dúvida seria o McLaren. Esse é o carro do sonho de todo garotinho. Um carro de $1 milhão é, antes de mais nada, uma afirmação de poder. Para alguns pode ser uma afirmação de sexualidade, mas com certeza traça uma linha divisória entre quem tem posses e quem não tem. É um jeito curto e grosso de dizer: sou rico. Se você pode pagar por um carro de 200 ou 300 mil dólares, ainda não chegou lá. Na esteira do sucesso da McLaren F1, as empresas automobilísticas perceberam a importância de se fabricar um supercarro de ponta, exótico e cheio de estilo. Como quem não quer nada, você solta: puxa, meu carro é mais bonito do que o seu, é mais veloz que o seu, manobra melhor que o seu, e foi inspirado num dos maiores carros de corrida de todos os tempos, o GT40. O GT40 é um dos carros de corrida mais famosos de todos os tempos, e para comprar um desses clássicos é preciso desembolsar mais de $1 milhão. Só que o GT40 está prestes a ressuscitar. A Ford Motor Company lançou uma nova versão do clássico GT40, chamada Ford GT. Ele foi criado na prancheta de Camilo Pardo, projetista da Ford em Detroit, no estado de Michigan, Estados Unidos. Na faculdade, um professor me disse há muito tempo que a gente não deve se apaixonar pelos próprios projetos. Mas eu acho que no caso deste carro houve uma certa exceção. É um carro realmente muito especial para mim. E
Nós só paramos quando nós ficamos realmente satisfeitos com o desenho e retocamos até a exaustão. O veículo que ele projetou é um supercarro moderno para o século XXI que incorpora o legado do seu ancestral de corrida. Eu nasci em 63 e foi em 63 que o primeiro GT40 saiu para o pátio. Em 66 ele já estava ganhando em Le Mans. Em 70 eu já estava desenhando e os veículos que rodavam nas décadas de 60 e 70 foram os que me influenciaram. Eram carros que tinham linhas arrojadas e eu acho que esse é um detalhe interessante. Acontece que, atualmente, a gente vê muita influência das décadas de 60 e 70 na mobília, na nova mobília e na arquitetura, na moda. Portanto, este carro acabou chegando no momento certo, em que muita gente aprecia um design com esse legado clássico. Na verdade, é um carro do jeito que eu sempre quis fazer. Foi como projetar o carro que eu queria, entende? Para mim. Como eu gostaria que o carro fosse. Uma oportunidade dessas é muito rara. O carro evoluiu dos primeiros desenhos de Camilo para um modelo em argila e, finalmente, para o primeiro protótipo. Bom, o que diferencia o Ford GT de vários carros que têm um preço inicial de $30 mil é que você está comprando equipamentos, desempenho, suspensão, motor, materiais de última geração. Estamos falando de $140 mil de alta tecnologia, muito alumínio, fibra de carbono e vários materiais compostos, muita potência e o que há de melhor em suspensão, freios e direção. Esse carro é a nossa interpretação do GT40. O que nós queríamos era redesenhar o carro, mas o veículo teria que lembrar o GT40. E também teria que ser muito contemporâneo. Se eu fosse fazer uma comparação, seria como um avião, um caça. Esse tipo de avião tem o visual que tem porque é o conjunto de vários elementos funcionais e por algum motivo fica lindo. Aqui a receita é a mesma. A fórmula campeã de funcionalidade combinada à beleza do desenho foi finalmente revelada ao público em setembro de 2003. O produto acabado evoca a combinação perfeita de potência e estilo que os projetistas tanto queriam. Eu queria que eles se imaginassem parando num semáforo na Avenida Woodward, que era onde o pessoal desfilava os carros na década de 60. Eu queria que eles se imaginassem parando num semáforo, olhando para o lado, como quem não quer nada e dizendo: olha, o meu carro é mais bonito que o seu, mais veloz que o seu, dirige melhor que o seu e foi inspirado num dos maiores carros de corrida de todos os tempos. Mas no Ford GT, estilo não é tudo. Ele tem muita potência. Ele tem um motor V8 de 500 HP, ou seja, ele é 5 vezes mais potente que um carro de passeio. Ele acelera de 0 a 100 em 3,8 segundos. Com uma velocidade máxima de 312 km por hora. Dirigir este carro é uma coisa visceral. É simplesmente fantástico.
Você para num semáforo e sai, vrum, e sabe que se acelerar ele vai responder. Para a equipe toda, a criação do carro foi mais do que trabalho. Qual foi a motivação do projeto? Transformar um sonho em realidade. Eu era menino quando a Ford ganhou o Le Mans. Eu brincava com um carrinho, um Ford GT, na pista de Autorama. Era uma coisa que eu sempre quis fazer. E o carrinho se transformou, provavelmente, na grande realização de todos que trabalharam nele. Ser o dono de um carro caríssimo não é apenas uma questão de aceleração e velocidade, é também uma questão de status. E se é status que você quer, não precisa ir além do Mercedes Maybach 62. Bom, antes de mais nada, ninguém precisa de um Maybach zero. Nós preenchemos uma necessidade do consumidor que é muito mais do que é para ir de casa para o trabalho e voltar. Isso um Honda faz, um Kia faz, qualquer carro faz. Mas quando se trata do Maybach, é muito mais uma declaração de quem é aquela pessoa. Ele é como um edifício, um iate ou uma casa personalizada. Ele revela a personalidade daquele cliente e mostra para todo mundo. O Maybach 62 é mais do que um carro de luxo. Ele é um escritório de luxo sobre rodas. A primeira pessoa nos Estados Unidos a comprar um foi o Dr. Kenneth Wise, especialista em segurança de informática. Eu gosto de alta tecnologia e gosto de ter o melhor e mais moderno em certas coisas. É uma espécie de paixão. O Dr. Wise comprou o carro dos seus sonhos numa revenda em Boston, Massachusetts. Eu atendo os clientes diretamente, não deixo com os vendedores porque, obviamente, suas necessidades são muito específicas, de grandes proporções. Um dos principais atrativos de venda do Maybach é que o cliente pode desenhar o interior, além de escolher a cor e os materiais que vão ser usados na fabricação do veículo. Acho que essa vai ficar bonita. O Dr. Wise veio conversar com Bernie Moreno para acertar os detalhes finais do seu próximo Maybach. Não existem Maybachs em estoque. Você não entra numa revenda e o vendedor mostra 3 vermelhos, 2 azuis e mais 2 brancos. Cada carro é a expressão do proprietário e por isso eles participam da fabricação. Bom, vamos dar uma olhada. Vamos ver o conjunto como é que fica. Nós temos mais amostras de cores, amostras de couro legítimo e temos um sistema interativo de realidade virtual em que você entra e diz: bom, quero ver como é que fica o marrom com as laterais em bege. E você então vê na tela como é que fica. E clientes meus, depois de ver como iria ficar, já disseram: puxa, ainda bem que eu vi, não quero essas cores de jeito nenhum. E é muito melhor olhar antes do que depois de gastar $350 mil em um carro. Não é o meu estilo. Não, tudo bem. O cliente que compra um Maybach sabe exatamente o que quer, o que na realidade facilita as coisas do ponto de vista da venda, porque ele lhe diz: eu quero X, eu quero Y, eu quero Z e eu quero no dia tal. Portanto, é muito simples, é só ter certeza de entregar X, Y e Z exatamente no dia determinado. O segredo para o grande apelo do Maybach é que ele é mais que um carro, é um escritório sobre rodas. Eu trabalho muito na região toda, entre os estados do Maine e New Hampshire, até Washington e Filadélfia. E viajar de carro é muito mais confortável do que de avião. Atualmente é muito mais seguro. E, francamente, eu trabalho um bocado no trajeto. Dependendo do destino, posso até fazer uma reunião no carro mantendo alguma privacidade. É muito agradável poder entrar no carro e continuar fazendo o que eu estava fazendo. Telefonando, vendo noticiário ou trabalhando pela internet. O Maybach faz sentido para uma pessoa como o Dr. Wise em virtude do seu tipo de trabalho. E naquele carro ele pode usar a internet, assistir ao noticiário, descansar e pode, portanto, maximizar a utilização do seu tempo, porque uma coisa que esses clientes não podem aumentar é o tempo, estão sempre sem tempo. Eu acho que $400 mil é muito dinheiro, mas considerando a economia que eu faço em várias outras coisas, como hotéis e passagens de avião, acaba não saindo tão caro assim. Eu acho que o aspecto mais importante é o do valor. E, em função da maneira como este carro é desenhado e do que a Maybach coloca nele, de fato, ele acaba se tornando valioso. O que é o oposto da minha visão inicial. Eu realmente achei o preço obsceno, mas aceitei por causa das vantagens. E, depois de comprar, acho que o carro realmente vale e provavelmente saiu até barato.
Eu vivo no mesmo mundo em que vivem 95% da população que acha que um carro de 40 a 50 mil dólares é caro. Mas este carro, olha, só o trabalho em madeira leva um mês para ficar pronto. É um carro extremamente bem feito por artesãos de primeira e é isso que você leva quando compra esse veículo. O Maybach 62 é um carro muito grande. Ele tem 6 metros de comprimento e pesa 2.700 quilos. É um carro equipado com tudo o que se pode imaginar. Além de TV e DVD, ele tem um teto de vidro que fica opaco ao toque de um botão. Ele tem até na frente um painel solar que faz funcionar o sistema de ar-condicionado e o refrigerador quando o motor está parado. E o máximo em conforto para os passageiros. Bancos reclináveis ao estilo dos aviões. O carro tem até um botão que a qualquer momento coloca a pessoa em contato com o representante Maybach 24 horas por dia. Ele é o seu atendente pessoal. Por exemplo, se o Dr. Wise estiver em Hartford e quiser saber de um bom restaurante indiano por perto, basta apertar o botão que alguém atende ao telefone com um banco de dados de recomendações para os clientes como se ele estivesse num hotel. Um carro como o Maybach revela muito sobre o seu proprietário. Quem chega a uma festa num carro de 300 mil dólares fica liberado de uma porção de coisas. Não precisa vestir uma roupa de grife, não precisa chegar no horário, não precisa nem ser educado. É só porque você desceu daquele carro. De repente você se coloca num outro plano, distinto da maioria das pessoas à sua volta. O carro explica tudo isso. Cadillac 16. Este carro não tem nada a ver com necessidade, tem a ver com querer e desejar. É o máximo em tudo. O Cadillac 16 é o carro mais caro que o dinheiro não pode comprar. O protótipo conceitual foi desenvolvido pela General Motors e é o único no mundo. Ele literalmente não tem preço. Nossa intenção com este carro foi criar o máximo entre os Cadillacs. O sedã mais luxuoso que se pode desejar. Cada pedacinho dele, dentro e fora, tem a ver com a beleza da engenharia e a emoção do design. É claro que é difícil para um sujeito como eu saber o que um milionário deseja de um carro, mas este é um carro que daqui a 20 anos ainda vai deixar de queixo caído os aficionados pelos automóveis de luxo. A equipe de projetistas foi extremamente influenciada pelas formas do Cadillac 16 original da década de 30. A preocupação nos veículos clássicos dos anos 30 eram as proporções. O teto baixo, as janelas altas e o capô extremamente longo. E é claro que o capô que abre a partir do meio é uma coisa que trouxemos do passado. Queríamos criar um eixo longo, impetuoso. Queríamos que a cabine deslizasse para trás e que o carro tivesse o porte correto. Era importante que ele tivesse essa aceleração das formas a partir da dianteira, mergulhando na traseira numa solução clássica. Mas, ao mesmo tempo, mantendo um belo porte. E acho que, visualmente, ele transmite muita energia. Bem, como um todo, o carro é realmente uma escultura sobre rodas. Toda a fabricação do 16 é feita à mão, inclusive o acabamento. Os mostradores, a tampa no centro do volante e todos os emblemas Cadillac do veículo são especialmente esculpidos em cristal de chumbo. E, surpreendentemente, para um protótipo conceitual, ele tem o máximo em extravagância no painel: um relógio Bulgari.
Uma característica na lateral do carro que chama a atenção é o fato de que ele não tem coluna e os vidros não têm moldura. Quando os dois vidros estão baixados, a abertura é contínua. Até o retrovisor externo consumiu horas e horas de projeto e detalhamento. E ele também tem um V subliminar para lembrar o V16. Até a pintura do carro. São 20 camadas para chegar a este acabamento. A base é preta e por cima são 20 camadas finíssimas de perolado para dar essa profundidade com o claro e o escuro. Eu diria que só um serviço de pintura como esse custaria em torno de 50 a 60 mil dólares. O Cadillac Sixteen tem 5 metros e 67 centímetros de comprimento e pesa 2.260 quilos. Ele tem um motor de 16 cilindros, que gera 1000 HP. O motor enorme não é pura e simplesmente uma extravagância. Ele tem tecnologia revolucionária que reduz o consumo de combustível e as emissões de poluentes. Embora seja um motor de muitas cilindradas, ele traz uma nova tecnologia desenvolvida pela GM, que é o Displacement on Demand, um funcionamento em modo econômico. Ele aciona seletivamente os cilindros e pode funcionar com 4, 8 ou 16 cilindros, dependendo do quanto se aperta o acelerador. E eu acho que hoje em dia, até mesmo quem compra um carro extravagante como este teria alguma consciência em relação ao meio ambiente e ao consumo de combustível. Para a equipe responsável, o projeto foi a realização de um sonho. Não existe nada melhor do que trabalhar num carro conceitual como este. Acho que é uma coisa que nunca mais vai se repetir. Para mim, é o carro mais emocionante que já existiu. E o fato de ter participado desse projeto foi a realização de um sonho. Mas a minha carreira toda é a realização de um sonho. Trabalhar nesse ramo, desenhando carros como este, o que mais eu posso querer? Eu adoraria ter um carro assim. Eu adoraria poder dirigir um carro assim. Em qualquer lugar do mundo, diante de um carro como este, fica evidente que ele é a última palavra em sedã de luxo. Este é o Saleen S7, um automóvel que leva a tecnologia das corridas para as ruas. O S7 é o mais próximo que qualquer um já chegou de um carro de corrida completo que pode legalmente rodar nas ruas. E isso provavelmente não vai mudar por um bom tempo. Ele é uma criação do fabricante independente Steve Saleen. Todo mundo, desde os garotos da escola até os mais velhos, com certeza já teve a fantasia de projetar seu próprio carro. Mas ter a oportunidade de realmente construir e ainda mais dirigir, como estamos fazendo agora, é realmente muito gratificante para mim e para nós como empresa. Quando Steve Saleen resolveu criar o S7, foi buscar inspiração nos seus supercarros preferidos. Avaliamos vários designs no decorrer dos anos da Ferrari e principalmente do McLaren F1, que é o máximo. E começamos do zero. Outro critério foi não ceder em nenhum aspecto do desempenho, ou seja, na aceleração, nas curvas, freios, aerodinâmica. Uma das metas era trazer a tecnologia dos carros de corrida para um veículo urbano. Colocamos muita aerodinâmica para um veículo urbano, mais do que se viu até hoje num carro de linha de montagem. O cockpit é bem pequeno e o carro é muito baixo, apenas 1,4 metros do chão. Uma das características mais exclusivas e que nenhum outro carro de linha de montagem apresentou antes dele é que o piso do chassi é 100% reto. É um piso de carbono reto que vai da frente à traseira. Ele só não é reto na traseira, nos difusores traseiros. E na frente temos os difusores dianteiros. E os difusores servem para canalizar o ar que passa embaixo do carro e acelerar. À medida que acelera, ele cria uma zona de baixa pressão e é isso que puxa o carro para o solo e nos dá uma vantagem aerodinâmica sobre todos os outros carros de linha de montagem construídos até hoje.
Nada no desenho do carro foi deixado ao acaso. Apesar de ser super exclusivo, super exótico e muito veloz, nós procuramos um carro que pudesse ser usado no dia a dia. Fizemos até um teste do drive-thru do McDonald's. Pedimos um número 3, um quarteirão com queijo, chegamos até o guichê e conseguimos passar tudo pela janela. O carro todo é feito à mão na Califórnia. O chassi é feito em liga de aço cromo e a carroceria é de fibra de carbono especial desenvolvida para a indústria aeroespacial. Só a carroceria custa $100 mil. Quando estávamos desenhando o S7, uma das nossas preocupações era o binômio leveza e resistência, porque queríamos as duas coisas num patamar que ainda não havia sido atingido. Essa combinação de aerodinâmica, potência e leveza cria uma capacidade bastante extraordinária. Este carro tem mais pressão aerodinâmica, mais downforce do que qualquer outro automóvel urbano. É um carro capaz de rodar de cabeça para baixo se estiver na velocidade certa. Ele literalmente gera o próprio peso em pressão aerodinâmica. Essa pressão aerodinâmica ajuda o S7 a atingir números incríveis de desempenho. Ele acelera de 0 a 100 em apenas 3,3 segundos. E tem uma velocidade máxima de 386 km por hora. Bom, no momento é o carro de linha de montagem mais veloz do mundo. Obviamente, nenhum outro carro iguala essa rapidez para ir de 0 a 100 e muito acima de 320 km por hora. O efeito solo permite entrar e sair das curvas em velocidades que o seu cérebro diz que de jeito nenhum um carro ou qualquer outro objeto deveria atingir. O Saleen S7 pesa 1.250 quilos. E o motor de 8 cilindros desenvolve 550 HP. Como o desempenho aerodinâmico não permite um retrovisor, ele tem uma câmera. Um carro desses não custa barato. Para ter um S7 Zero, você tem que desembolsar $375 mil. Ele é genuinamente uma coisa norte-americana exótica. Eu adoro o visual. Assusta de tão veloz. Eu já dirigi. E é, de fato, um carro de altíssimo desempenho. Ele é caríssimo, mas muita gente gosta porque é uma máquina muito audaciosa. O motor ronca do jeito que deve roncar e acho que vai fazer maravilhas pela marca. Sempre houve muita gente no mundo todo com uma paixão incrível por carros. E o nosso cliente é assim. Aquelas pessoas que literalmente adoram seus carros, adoram dirigir, adoram olhar para os carros. Eles são praticamente obras de arte para essas pessoas, o jeito como elas exibem. E existe muita gente no mundo capaz de gastar uma soma dessas e que tem esse tipo de paixão pelos automóveis. É realmente uma coisa que dá muito orgulho. Muito sangue, suor e lágrimas foram investidos nesse carro. É um carro expressivo, é um carro radical e é um carro exclusivo. Creio que ele é a realização de um sonho que é partilhado no mundo todo por várias pessoas. Acho que é o carro mais extraordinário que eu já dirigi. Passei meu primeiro fim de semana com ele e muita gente se virando para olhar e eu apreciando o passeio. Seja uma estrela de Hollywood, seja a rainha da Inglaterra, existe um carro que anuncia que você chegou, o Rolls-Royce. Seu modelo mais recente é o Phantom.
Ele custa 320 mil dólares e um dos poucos lugares dos Estados Unidos onde ele pode ser adquirido é a revenda Rolls-Royce em Beverly Hills. Seu gerente geral é Juan Garcia. Ele é fã do Rolls-Royce desde criancinha. Cresci em Nova York. Quando eu tinha 13 anos, me lembro que estava na Quinta Avenida e vi um Rolls-Royce descendo a rua. E eu me lembro que pensei, nossa, o que é aquilo? Não era um táxi, não era uma limusine, entende? Hoje eu sei que era um Silver Cloud, um carro lindo, lindo. Esse carro foi desenhado pensando-se em duas coisas. A intenção era construir um dos melhores automóveis do mundo. O mais importante é que os fabricantes não queriam esquecer a sua origem. Tomaram o passado, o presente, o futuro, fundiram tudo pensando no cliente e criaram esse veículo fabuloso. E quando se trata deste carro, o Phantom 2004, basta olhar, seja você aficionado ou não por carros, e você sabe que é um Rolls-Royce. Quando vem descendo a rua, não tem comparação com nenhum outro automóvel. Eu acho que os outros fabricantes de automóveis são mais desinteressantes e genéricos. Eles são uns parecidos com os outros, não se diferenciam tanto quanto este carro aqui. Basta olhar e você não tem dúvida, é um Rolls-Royce de cabo a rabo. E é esse reconhecimento instantâneo que atrai clientes. Ele foi projetado para as pessoas que querem o melhor. Pessoas que querem o que é exclusivo, o que é um pouco diferente, único. Ele é uma extensão da personalidade. É um carro que chama atenção em qualquer lugar. O carro provocou um impacto em Yves Boulin, colega de Juan. Eu adoro dirigir este carro, adoro passear nele. Muita gente sorri para mim, muita gente tenta se aproximar e olhar. O pessoal faz sinal de aprovação e a gente tem que lembrar que não existem muitos nos Estados Unidos e ainda impressiona quando um Phantom 2004 aparece. Eu nunca dirigi nada parecido. Estamos em Beverly Hills e para Beverly Hills não é um carro chamativo. Creio que ele tem personalidade e diz a que veio. Se a pessoa chega ao estacionamento, chama um manobrista e pede sua Mercedes S600 preta, ele pergunta qual delas. Mas se chega dirigindo este carro, não precisa dizer uma palavra e os nossos clientes gostam disso. Ah, mas é fantástico. Hoje de manhã os manobristas brigaram para dirigir. E eles normalmente dirigem os carros mais magníficos do mundo. É o que eles fazem o tempo todo. E mesmo assim, diante deste carro, dizem, nossa. Eu tentei agradecer e dar uma gorjeta a um manobrista hoje depois de uma reunião e ele recusou e disse, não, eu é que agradeço. Ele é de tirar o fôlego das pessoas. Se eu acho que isso é sexy, claro. Se ele é sexy, sem dúvida. Sentar nele é sentar no luxo. A melhor madeira, couro, acabamento, cromo, tem até cachemira. O som é fantástico. Se ele é sexy, claro que é. Tudo no Phantom é feito à mão com os melhores materiais. Os bancos são estofados com couro trabalhado à mão e os painéis de madeira são feitos de madeira de lei reflorestadas. Até o emblema do Rolls-Royce, o espírito do êxtase, se recolhe para dentro do veículo em caso de colisão. A insuperável atenção da Rolls-Royce com os detalhes chega à perfeição de colocar guarda-chuvas ocultos nas portas. Mas é preciso mais do que estilo e luxo para que um comprador desembolse $1/3 de $1 milhão. Um Rolls-Royce precisa também ter um excelente desempenho. Eu sei que ele tem uma potência enorme, mas não requer esforço algum. É um carro fantástico de dirigir. Ele vai de 0 a 100 em 5,7 segundos. O Phantom pesa 2.466 quilos e tem um motor de 12 cilindros que desenvolve 453 HP. Mas essa potência é controlada com todo o estilo característico da Rolls-Royce. Na Rolls-Royce, nós usamos muito a expressão flutuando por aí, porque tem tudo a ver com o jeito silencioso deste carro. É por isso que há décadas os modelos Rolls-Royce são chamados espectros, aparições, nuvens e fantasmas como este. E a sensação realmente é de total ausência de esforço, mas ao mesmo tempo você sabe que ele tem uma potência tremenda que está à sua disposição. E é isso que eu adoro. Ele é diferente de tudo. É dificílimo andar em qualquer outra coisa depois de passar o dia num Phantom. O Rolls-Royce há muitos anos é o máximo em carro de luxo.
E ele dá ao seu proprietário uma característica muito particular. É só imaginar uma pessoa que chega num Rolls Royce e uma outra pessoa que chega numa Ferrari. São duas mensagens muito distintas. Uma passa uma sensação de status quo, de poder e também de conservadorismo e cautela. Já a pessoa que dirige um carro veloz e chamativo passa a imagem de alguém que tem dinheiro, mas que também é um tanto descuidada e um tanto anticonvencional. Ferrari Enzo. A Ferrari Enzo, hoje, é o suprassumo do carro exótico, sem dúvida nenhuma. Ela é extremamente high-tech. Eu não diria que ela é bonitinha, mas que ela tem um visual cativante, dinâmico e de muito poder. Ela é veloz, o motor tem um ronco magnífico e ela esgotou imediatamente, mesmo custando mais de $600 mil. Eu diria que é absolutamente um sucesso. A Ferrari Enzo é tão exclusiva que só pode comprar quem foi convidado. Atualmente, elas estão trocando de mãos por mais de $1 milhão. Basta ficar do lado olhando os detalhes, porque dá para sentir a influência, a ligação que ela tem com a Fórmula 1. Você sente toda a história que vem com a marca e o som é fantástico. Do lado de fora, o som é fabuloso, mas eu já experimentei. De dentro é mais fabuloso ainda quando os spoilers e flaps vão se abrindo e ela simplesmente ruge. É um carro inebriante. As primeiras 349 Ferraris Enzo foram vendidas imediatamente. E eles tiveram que fabricar mais 50 só para satisfazer a demanda. E se mais umas 200 fossem fabricadas, seriam vendidas com a mesma facilidade. Mas se eles tivessem feito mais uma, de número 400, eu ficaria com uma preta. Uma das pessoas que conhece a emoção de ter uma Enzo é Terry Jones, que sempre foi fanático por Ferraris. Me sinto uma pessoa de muita sorte porque tive esta oportunidade. Poder comprar um carro de 660 HP, leve, feito de fibra de Kevlar, com desempenho e tecnologia deste naipe, é mais ou menos como comprar um caça. É incrível. O som, a fúria, os freios, tudo o que o carro oferece faz com que você pareça um profissional, mesmo que não seja. A magia do carro é justamente essa. O que você tem nas mãos é uma obra de arte. É tudo feito com o melhor do melhor. Não é uma montagem de fundo de quintal feita só para ser veloz. Ele funciona como uma orquestra e não simplesmente como uma coisa de aceleração rápida. É um motor V12 6.0 de 660 HP. Os amortecedores são horizontais, como os dos carros de corrida. E ainda tem um ajuste, porque se você tiver que manobrar e subir num rebaixado de calçada, por exemplo, o carro sobe uns 8 centímetros para você passar por cima de qualquer desnível. Ele foi feito para quem gosta de velocidade, para correr na pista e rodar nas ruas. Ele é demais. O motor de 12 cilindros gera 660 HP. Os freios são de cerâmica, como os dos carros da Fórmula 1. E ele muda de marcha em apenas 150 milissegundos. O Enzo acelera de 0 a 100 em 3,6 segundos. E tem uma velocidade máxima de 350 km por hora. É um carro emocionante só de ver. O desenho, a forma, até parado na garagem ele parece veloz. Definitivamente é um passeio emocionante. Todos os sentidos neste carro são viscerais. O ronco do motor faz o choque elétrico percorrer sua espinha. É fantástico. Praticamente impossível tirar o pé do acelerador.
Você fica tentado a cada segundo e vem aquela coisa de eu quero sentir novamente. A paixão de Terry pelo carro revelou-se contagiosa. Quando levou a esposa para dar uma volta, ela achou a experiência extasiante. Eu queria me exibir um pouco. Passei pelas 3 primeiras marchas e já estava a 222 km por hora. Mas ela ria e dizia, ah, meu Deus. Ela ficou completamente tonta com a experiência e ela dizia que era uma experiência sexual. É, os italianos sabem o que fazem. Mas a atração que um carro como esse exerce vai muito além do apelo sexual. Parece que está no DNA, gravado no disco de memória. É isso que leva as pessoas a fazer carros assim e é o que leva muita gente a comprar. Eu mesmo, com certeza, tenho essa doença. Sempre haverá o desejo pelos objetos de fantasia, de luxo, e os carros podem ser a representação máxima desse sonho. Versão brasileira DPN Santos.